Nesta noite, vamos falar sobre uma das maiores verdades da Palavra de Deus, que está em Mateus 10, versículo 8. O Senhor Jesus, Ele falou: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, e de graça recebeste, e de graça dai. Meus amigos da rede social, do Facebook, que me assiste pelo estado de São Paulo, e o Brasil afora, e algumas partes do Paraguai, Uruguai, Guatemala. A Palavra de Deus, ela nos traz uma grande revelação. Talvez você nunca ouviu tamanha revelação que está ouvindo agora. A Palavra de Deus, ela nos fala para nós fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus, expulsar demônio, curar os doentes, orando pelos doentes, intercedendo, clamando a Deus, e também purificar os leprosos, ressuscitar os mortos, abrir os olhos dos cegos. E essa ordem que Jesus dá, você que entende de Bíblia Sagrada, você vai ver que o capítulo 10, em Mateus, Evangelho de Mateus, esse capítulo 10 é dirigido a você que é pastor, você que é missionário, obreiro, diácono, diaconisa, evangelista, mestre. É a você, é a nós. A Palavra de Deus, ela continua valendo. O Evangelho, ele está em vigor. A lei lá do Velho Testamento, ela acabou lá na cruz. Mas o Evangelho está em vigor. E o que tem que ser pregado em todo mundo é o Evangelho de Jesus. Nós temos que cumprir, obedecer a ordem do nosso mestre, do nosso rei. Nós não podemos ser cristão desobediente. O Senhor Jesus, ele mandou fazer de graça, fazer a obra dele de graça. E nós vemos, amados, que os apóstolos, eles ouviram, os 12 apóstolos, eles deram ouvido à mensagem de Deus. E eles foram por todo o mundo pregar o Evangelho de Jesus. Todos eles pregavam o Evangelho verdadeiro e de graça. Você não acha nenhum dos apóstolos fazendo cobrança de dinheiro dos irmãos dentro da igreja. Você não vê eles fazendo campanha para arrancar dinheiro das pessoas. Você não vê o apóstolo João exigindo dinheiro para abençoar as pessoas. Você não vê o apóstolo Paulo sendo usado para explorar a fé do povo. Paulo, ele mesmo falou em sua palavra que ele não foi pesado a ninguém, e a ninguém ele explorava. E nós vemos que todos os apóstolos, eles pregavam de graça, gratuitamente, e a Palavra de Deus vai nos falar até mesmo lá em Isaías, profeta messiânico, Isaías 55, versículo 1, vinde e comprai pão e leite, pão e vinho, e sem dinheiro. E nós vemos a palavra falando lá em Romanos 3, 24, lá está escrito que eu e você, nós somos justificados por Deus gratuitamente. Você não tem que pagar nada por essa obra que Deus faz na sua vida. E nós vemos Deus falando que lá na Epístola aos Gálatas 3,18, que Deus havia prometido em sua promessa, ele tinha prometido que nos abençoaria gratuitamente na nova aliança. E nós vemos o Senhor Jesus falando em Apocalipse 22, 17, ali o Senhor Jesus, ele fala: vinde a mim, quem tem sede, venha a mim e beba de graça da água da vida. A água da vida é a palavra de Deus para te salvar, para saciar o seu espírito, a sua alma, é para te salvar e te dar a vida eterna. A água da vida, a palavra de Deus, ela não pode ser vendida, ela é de graça. E nós vemos uma outra confirmação em 1 Coríntios
Em 1 Coríntios 2,12, a palavra de Deus fala que Deus deu o Espírito Santo para que o Espírito Santo nos ensinasse tudo aquilo que Deus nos dá gratuitamente. E nós vemos, amados, que o Senhor Jesus, Ele prometeu que nos daria, e a própria palavra fala que Deus deu para nós o Senhor Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu Jesus para nós. Ele não vendeu Jesus. Jesus não veio no mundo para ganhar dinheiro. Jesus não veio no mundo para tirar dinheiro do seu bolso, para tirar os bens da sua casa, não. Jesus veio aqui para trazer vida, trazer coisas do alto, trazer coisas do reino de Deus, que não é deste mundo. E o Senhor Jesus, lá em Romanos 6, 23, ali fala: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Meus amados ouvintes, amigos da rede social, a vida eterna é um dom gratuito de Deus, ela é gratuita, a salvação é gratuita. O evangelho é gratuito. A igreja de Jesus, ela tem que aprender que ela não pode ser uma igreja mercenária, uma igreja de lobo, explorador da fé. A igreja verdadeira, ela não pode ser mercantilista. Tipo abrir o bolso para Deus abrir o céu. Não, amados ouvintes, vamos pregar o evangelho puro, como Jesus ordenou. E se alguém prega um outro evangelho que não é o de Jesus, é anátema, maldito. Vamos pregar a verdade, vamos pregar o evangelho verdadeiro, sem maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, para nós viver na graça, viver no evangelho puro. Vamos viver no evangelho puro e de graça? Vamos sair da mentira? Vamos sair da mentira, devemos sair da mentira. Amém?